Fala galera, tudo tranquilo? Douglas Russo aqui de novo para mais um vídeo. E antes de mais nada eu queria dizer a vocês que a gente ficou 2 semanas sem colocar vídeos por alguns pequenos problemas técnicos e também porque a gente está se organizando para botar muito mais vídeos em breve. Tá? Então se inscrevam no canal para não perder nenhuma novidade. O vídeo de hoje é sobre atualidades. Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai tratar de uma notícia que circulou o mundo inteiro por todas as mídias no mês passado, tá? E conforme eu for falando, de vez em quando eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês irem entendendo como é que foi, como é que se deu esse evento, enfim. Bom, que foi na verdade a reabertura, oficial da Embaixada Americana em Cuba. Mas eu acho que para entender esse assunto é sempre bom a gente voltar um pouquinho no tempo, lá para a década de 60, mais especificamente 1962, para entender o porquê desse conflito e por que essa embaixada foi fechada. Em 1962 ocorreu o quê? A chamada crise dos mísseis, que foi o quê? A instalação de uma base nuclear pela União Soviética no território cubano. Tá? Por que a União Soviética faz isso? A União Soviética estava se sentindo ameaçada por 2 bases militares instaladas, uma na Turquia e outra na Itália, pelos Estados Unidos. Turquia e Itália, que são territórios próximos à União Soviética, e é claro que isso seria um pouco uma ameaça americana à soberania soviética. Em resposta a isso, a União Soviética decide instalar essa base militar nuclear no território de Cuba, sua aliada, para também botar uma frente, dizendo eu também tenho armamento nuclear nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, obviamente, se assustou demais quando descobriu esses mísseis na ilha de Cuba, porque justamente a ilha de Cuba fica a 300 quilômetros aproximadamente dos Estados Unidos, da costa americana. Então isso representaria uma ameaça muito grande. Os Estados Unidos poderiam sofrer um ataque nuclear a qualquer momento. O presidente da época, então, John Kennedy, se sente muito ameaçado e diz que caso a União Soviética não retirasse os mísseis, iria acontecer um ataque militar. É óbvio que o mundo inteiro se assusta com isso, porque ninguém quer uma guerra nuclear, Então, esse conflito acaba ficando uma verdadeira, na verdade, foi uma verdadeira tensão. É um evento que ocorreu durante a Guerra Fria, que representa um dos momentos mais tensos, de todo o período da Guerra Fria. E, bom, no final, a União Soviética acaba tirando os mísseis, e a relação dos Estados Unidos e Cuba fica ainda mais abalada. Mas ainda mais abalada por quê? Essa crise dos mísseis ocorreu em 1962. Em 1961, um ano antes, os Estados Unidos já tinham tentado invadir a ilha de Cuba para poder tirar o líder, Fidel Castro, do poder, porque eles não queriam que Cuba continuasse uma ilha comunista. Então as relações Estados Unidos-Cuba ficavam cada vez mais tensas. Aí a gente depois teve o quê? O embargo americano sobre essa ilha de Cuba, o que na verdade afetou basicamente a economia de Cuba até hoje. Porque esse embargo ainda não teve, na verdade, um fim. E a notícia basicamente fala dessa reabertura de relações diplomáticas entre os 2 países, Estados Unidos e Cuba. E por que isso foi tão noticiado assim? Bom, simplesmente foram 54 anos sem relações diplomáticas, a embaixada basicamente fechada. E aí a gente tem algumas imagens aqui que vocês podem estar observando, de fato, essa bandeira dos Estados Unidos sendo hasteada numa cerimônia de reabertura, é claro, e algumas autoridades estavam presentes, como por exemplo o secretário americano John Kerry e o ministro das Relações Exteriores de Cuba, o Bruno Rodrigues, e ambos deram declarações um tanto quanto alfinetadas. A gente tem aí o que o John Kerry falou: o povo de Cuba seria melhor atendido por uma democracia genuína, onde as pessoas são livres para escolher seus líderes e onde há mais compromisso com a justiça econômica e social. E é óbvio que o ministro das Relações Exteriores de Cuba não vai deixar barato, e a frase que ele falou foi essa aí: Cuba se sente muito orgulhosa por garantir o exercício pleno dos direitos humanos. Essa resposta do ministro cubano foi um tanto quanto inteligente, porque de fato Cuba apresenta índices sociais elevadíssimos, o IDH cubano é um dos mais altos do mundo inteiro, mas aí a gente observa também que a frase do John Kerry não foi de toda errada.
A relação econômica de Cuba com outros países capitalistas até hoje não é das melhores, não é um dos países mais abertos economicamente que a gente observa aí. Então, de fato, a gente percebe que os dois, né, tiveram seus erros e seus acertos nessas frases ditas, né? E um detalhe eu acho muito interessante a gente reparar, eu vou colocar a foto aí para vocês estão vendo aí, que ali ao fundo, né, de onde está sendo hasteada a bandeira, a gente observa 3 carros, né? Os carros que a gente está observando são modelos antigos, né? E aí você pensa, pô, levaram eles só para a cerimônia, né? Não. Cuba, na verdade, até hoje tem a sua frota de carros por carros basicamente do século passado. A ilha de Cuba, a maioria dos carros são todos da década de 50, antes do início do embargo americano. Então é muito interessante reparar que até hoje o embargo de fato em prática, né? O que isso afeta não só na questão econômica, mas também na questão cultural de Cuba, né? Acho interessante reparar isso aí, os carros ali atrás da bandeira sendo hasteada, né? Essa bandeira que foi hasteada por 3 militares da Marinha Americana, né? E esse fato foi importante porque durante esses últimos meses, né, Estados Unidos e Cuba têm tido um contato maior, tem acontecido algumas aberturas, algumas mudanças, mas ainda assim o embargo continua em vigor, tá? É claro que ele está sendo discutido pelo Congresso americano, discutindo se o fim do embargo é válido ou não. Os 2 partidos dominantes da cena política americana divergem de opinião, tá? Os democratas que na sua maioria apoiam, né, o fim do embargo, os republicanos que na sua maioria negam, né, que o embargo deva ser acabado, tá? Então eu acho essa uma questão muito interessante, esse assunto pode cair numa prova, esse assunto pode cair numa questão, algum texto de uma questão, mesmo que não caia, também é muito interessante a gente ficar ligado, né, no que se passa sobre o mundo, né, esses resquícios, né, do período passado, esse que é um resquício da Guerra Fria, né, uma crise que aconteceu na Guerra Fria e que tem consequências, a gente observa consequências até hoje, é muito interessante. Bom, então, para o vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham curtido, eu quero saber se vocês têm alguma coisa a dizer sobre essa questão, se vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários ou dizer lá no Facebook também. E falando em Facebook, não esqueça de curtir a nossa página, tá bom? Não esqueça também de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal, é muito bom esse apoio de vocês, é muito importante também. Obrigado, galera, um abraço.